Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz a gerente-geral do Unicred, Roselane Bittenbender, e vamos falar, óbvio, né, sobre a Unicred, as cooperativas de crédito, mas também de um projeto muito específico que a Unicred está desenvolvendo aqui na nossa região e em outros locais. Boa noite, Roselane, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ótimo. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por aqui no nosso programa. E, Roselane, sendo até bastante objetivo, como é característico do nosso programa, quero saber um pouco da tua história, saber quem é a Roselane, qual é a sua caminhada, para depois conversarmos um pouco mais sobre o que a Unicred faz e quais são as características dela. Então, quem é a Roselane Bittenbender? A Roselane, não sou daqui da região do Vale do Taquari, sou do Vale dos Sinos. Trabalhei por muito tempo, tenho uma experiência grande em cooperativismo de crédito. Trabalhei durante 13 anos em uma cooperativa no Sicredi, né? Depois saí da Unicred para morar um tempo fora. Morei durante 8 meses em Boston para estudar, né? Aperfeiçoar meu inglês, fazer alguns cursos de business lá, enfim. E voltei, então, de Boston em 2012 e iniciei, então, a minha caminhada na Unicred. Sou formada em Ciências Contábeis, tenho um MBA pela FGV em Gestão Empresarial, depois um pós-MBA em Inteligência de Negócios e estou cursando hoje a PUC, né, uma pós-graduação em Finanças, Banking e Investimentos. Ou seja, não para de estudar. Não para de estudar. É uma característica, né? As pessoas que estão exercendo cargos chaves hoje, principalmente em organizações voltadas, né, como é o caso de investimento, é necessário a pessoa estar sempre se atualizando, né? A gente trabalha aqui na universidade, a gente sabe disso. Mas, Roselane, e a Unicred? Um pouquinho da história da Unicred, até para a gente conhecer um pouco mais, porque você mesmo comentou, teve uma caminhada no Sicredi, e o Sicredi faz quase que parte hoje da história do Vale do Taquari. Por quê? Porque foi a primeira grande cooperativa de crédito que desenvolveu todo um projeto e ajuda a fomentar o desenvolvimento da região. Mas agora nós temos a Unicred, que também faz um excelente trabalho. Poderia comentar um pouco da história da Unicred para nós? Claro. A Unicred, a primeira Unicred, né, do Brasil, ela surgiu em 1989, na cidade de Casca, pertinho aqui, né, de Lajeado, e surgiu nas mãos dos médicos, né, um médico, o Dr. Antônio Moacir de Azevedo. Ele, na época, um grupo, junto com ele, de médicos, estavam insatisfeitos, né, com os serviços prestados pelas instituições na época. Então, fundaram a primeira Unicred, né, que a cooperativa, inicialmente, ela começou só atendendo o público da saúde, os médicos, e depois abriu para outros públicos. Algumas cooperativas hoje são um pouco mais abertas do que as outras. A nossa Unicred, a VTRPP, ela foi, né, inaugurada em 1995, e hoje estamos aí, mês que vem, completando 22 anos de estrada, né? E temos aí nossos números importantes, né, a nível tanto de Brasil, tanto a nível de estado, quanto a nível de cooperativa também, né? Como você bem disse, né, o Sicredi foi a primeira cooperativa de crédito lançada, né, no Brasil, né, e nós viemos aí em 1989 para somar aí a essas cooperativas, né, que hoje no Brasil já passam de 1.100 cooperativas. Eu ia fazer até um comentário rápido sobre isso, né? A Cressol é outra, se não me falha a memória. Sim. Tem uma série de outras, Cicobi, se não me falha a memória. São outras cooperativas, e você me fala mais de 1.000, né? Então, a gente nota que há um crescimento, não só um crescimento, mas também uma preocupação dessas cooperativas. O que seria o grande princípio dessas cooperativas de crédito? Qual é a diferença delas, se a gente fosse sintetizar rapidamente? Por que não optar por um banco e por que optar por uma cooperativa de crédito? Normalmente há até um questionamento das pessoas. Né? Eu vou optar por uma instituição financeira tradicional, um banco, ou vou buscar uma cooperativa de crédito? Qual é que seria a tua opinião sobre isso? Óbvio que vai defender a cooperativa de crédito, mas o que seria a diferença básica? Sim. Né? Nós temos vários diferenciais em relação aos bancos, né? A Unicred, por exemplo, ela tem todos os produtos e serviços que um banco oferece, né? Então, nossa cooperativa é uma cooperativa completa, né? A cooperativa de crédito, a principal função dela é captar recursos do cooperado, que quer aplicar seu dinheiro na cooperativa em troca de juros, né? E emprestar esse recurso para os cooperados que têm necessidade de empréstimos para fazer investimentos no seu negócio, para comprar um carro, uma casa, enfim, né?
Então, essa é a atividade principal. Anexas a essa atividade principal, né, que nós somos uma cooperativa de crédito, sempre vamos ser, então nossa atividade principal sempre vai ser o produto crédito. Nós possuímos outros produtos como cobranças, cartão de crédito, seguros, consórcios e assim por assim vai. E os nossos principais diferenciais em relação aos bancos, né? Uma delas são as sobras. Quando eu falar em sobras, a gente fala em resultados, é o lucro que a cooperativa gera, né? Onde esses lucros, essa sobra, ela é devolvida para o cooperado no final do ano de acordo com a movimentação que cada cooperado teve na cooperativa. Então, você imagina, você trabalha com um banco, qual é o banco que te chamou, né, no final do ano para te dizer que, olha, sobrou um valor aqui para eu te devolver, né? Isso gera toda uma movimentação financeira no próprio local onde a cooperativa ela está inserida, né? Então, os recursos da cooperativa, eles são desenvolvidos, né? Eles são captados e emprestados na região onde a cooperativa está. Então, tem um fomento, um desenvolvimento econômico muito importante onde essas cooperativas elas estão inseridas. Um outro diferencial são as próprias assembleias. Então, uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano, nós fazemos as nossas assembleias, onde o cooperado ele tem direito a voto, né? Então, independente do recurso que ele tem dentro da cooperativa, dos produtos que ele tem na cooperativa, ele tem direito a um voto, né? Então, são tomadas decisões importantes nessas assembleias, como, por exemplo, de que forma vão ser feitas essas distribuições de sobras, enfim. Então, ele tem uma participação muito ativa, né, no desenvolvimento, né, e no desenvolvimento como um todo da sua cooperativa. Ele tem uma participação ativa, né, ele participa do negócio da cooperativa. É um modelo de negócios diferenciado em relação aos bancos. Fora a questão das taxas, né? Nós temos que ter sobra, sim, para desenvolver o nosso negócio, fazer investimentos, se preocupar com a expansão do negócio da cooperativa, e onde que a gente distribui, então, essas sobras. Mas a nossa principal função não é a distribuição de sobras. Então, os nossos preços eles são mais em conta do que as instituições financeiras, né? O intuito principal de uma instituição, de um banco, é gerar lucros, né, para os seus acionistas. Numa cooperativa, não. É desenvolver as pessoas, desenvolver a questão econômica da onde a cooperativa ela está inserida. Depois de ouvirmos um pouco do relato da Roselane sobre a sua história e da Unicred, vamos fechar o nosso primeiro bloco. Depois eu quero falar um pouco sobre o principal objetivo desse programa, que é falar sobre o projeto que a Unicred tem, que é o do DNA Solidário. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa de gestão, hoje recebendo Roselane Bittenbender, gerente-geral da Unicred, aqui para o Vale do Taquari, Rio Pardo e para a região da produção, conversando com ela sobre, obviamente, a Unicred, que a gente falou no primeiro bloco, mas agora explorando um pouco mais esse projeto social que a Unicred está propondo, que é o DNA Solidário. Roselane, o que é o DNA Solidário? Quais são as principais características? A gente entender um pouco de que é esse projeto e o que ele pretende no futuro. Bem, o projeto DNA Solidário, na verdade, ele nasceu de um projeto mãe, né, um projeto maior, que é o nosso projeto Semear, que nasceu em 2015 na cooperativa e que tem um intuito principal de conscientização tanto do público interno quanto ao público externo sobre a importância das ações sociais na cooperativa, né? Nós estávamos a cooperativa muito focada no desenvolvimento econômico, né, do nosso cooperado, e a gente sentiu a necessidade de um olhar para as questões sociais, para que a comunidade nos enxergasse, né, como tal. Se a gente olhar os princípios do cooperativismo, um deles, né, o 7º princípio, fala do olhar, né, da cooperativa para a comunidade, né? Então foi que nasceu o projeto Semear, com ações muito simples no início, né, como, por exemplo, a troca de copos plásticos, né, dos nossos colaboradores por xícaras, né, para evitar aí o uso de copos plásticos. Você vai me dizer, mas para manter uma xícara limpa, você todos os dias tem que gastar água, enfim, né, mas para fazer um copo plástico você precisa de petróleo e também água, né? Então, hoje a gente vai visitar um escritório onde usa copos plásticos, a gente até se sente um pouco culpado em relação a isso, né?
Então, outros projetos dentro do Semear, a Biblioteca Solidária, né, onde os próprios colaboradores fizeram doações dos seus livros, né, para ter o compartilhamento dos livros, não precisa cada um comprar o seu livro, né, fazer esse compartilhamento para que tanto os colaboradores quanto o conselho, diretoria possam fazer uso desses livros. A utilização de folhas descartáveis, nas nossas reuniões evitar o uso de muitas folhas, né, olhando aí a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, né, e da qualidade de vida. Então, esse projeto ele vem com um olhar para essas questões, né, tanto de sustentabilidade, meio ambiente, né, e também da qualidade de vida. Então, foram pequenas ações dentro do projeto e agora, esse ano, o nosso intuito foi externar esse projeto para o público em geral, né, para que isso apareça, né, na comunidade de alguma forma. Foi então que nasceu, no finalzinho de setembro, nós fizemos o lançamento para a imprensa do projeto DNA Solidário, que nada mais é que uma ferramenta de comunicação entre os nossos cooperados para com as entidades parceiras do projeto, né? Então, muitas vezes a gente sentia necessidade de ajudar os nossos cooperados a fazer com que eles tivessem uma oportunidade de também ajudar, às vezes por falta de tempo, né? Ou muitas vezes por não ter essa oportunidade, às vezes não saber o que a entidade está precisando ou como ajudar. Então, a gente criou essa ferramenta, que é o DNA Solidário, que é uma ponte de comunicação entre as duas partes, né? As entidades parceiras do projeto são entidades que têm necessidades, né? A maioria dos hospitais da nossa região são parceiras do projeto, entidades carentes também, né? E essa ferramenta de comunicação, né? Onde tem todo o histórico da entidade, o que ela faz e, principalmente, o que ela está precisando. Então, tem exemplos ali de entidades onde o que ela precisa é mão de obra, ela não precisa nem tanto de recurso financeiro, mas sim ela precisa de mão de obra, ela precisa de um trabalho voluntário, né? Então, para que nossos cooperados possam ter acesso, né, ao que essas instituições estão precisando e ajudarem, né? Então, a gente facilita também a própria ajuda financeira, né, com débitos em conta, facilitado para os nossos cooperados, ter acesso para realmente auxiliar essas entidades. O que a gente nota nessas preocupações, que são preocupações sociais, é que elas evoluíram muito nos últimos anos. Elas deixaram de ser somente ações baseadas em recursos, em captação de recursos ou investimento, para ações de participação. Sim. Você falou do voluntariado. Eu que, nos últimos anos, participei de diversos projetos, entre eles projetos no qual a qualidade total era o CERN, depois a governança corporativa, o voluntariado, uma série de ações, a gente nota o quanto se evoluiu para isso. E eu acho que nada mais justo que as cooperativas serem os grandes mantenedores e principalmente dos grandes incentivadores desse projeto, porque faz parte, como tu mesmo disse, lá dos seus princípios, lá da sua essência o cooperativismo. Uhum. Então, acho que cabe tudo isso. O que seria o avanço? Como é que funciona? Como é que a gente pode dizer assim, como funciona? Exemplos práticos que se pretende, se já não está sendo feito, que se pretende, além dessa questão que você falou internamente dos copos, do uso Sim. mais racional dos recursos e tudo mais. Uhum. O que a comunidade pode esperar, por exemplo, de ações? A gente teve uma ação muito importante que nós fizemos agora em outubro, no Dia das Crianças, né? Onde nós fizemos uma campanha de arrecadação de brinquedos para os nossos cooperados, né? Então, até incentivando que a própria criança, os filhos dos nossos cooperados, fossem até a unidade e levar o brinquedo para doação. Em troca disso, ele levava para casa um holograma, né? Onde ele acessava um vídeo no YouTube, lá onde ele tinha um vídeo sobre educação financeira. Então, ao mesmo tempo que a gente está ajudando as crianças carentes, também implementando a educação financeira para os filhos dos nossos cooperados, que vão ser os futuros cooperados nossos. Perfeito. Então, foram diversas entidades, uma entidade por cidade onde nós atendemos, e foram mais de 500 crianças beneficiadas nesse projeto. E a gente envolveu tanto os colaboradores nesse projeto, que foi muito bacana, como também convidamos alguns cooperados para participar. Então, foi muito... uma coisa você doar, outra coisa estar ali e ver o sorriso de uma criança no momento que, às vezes, é o primeiro presente que ela recebeu na vida, né? E a Unicred podendo proporcionar isso. Diversos outros, além, né, da ferramenta de comunicação dentro do
do DNA Solidário, outros projetos importantes, como doação de agasalhos. A gente pretende até esse ano ainda fazer uma doação de alimentos para o Natal, uma campanha de Natal também, né? E para o ano que vem algumas ideias já surgindo para também implementar. Temos que deixar vivo esse programa a todo momento, né? Nós fizemos no lançamento da campanha algumas camisetas, né? Umas camisetas muito bonitas que até cooperados pediram, eu quero uma camiseta dessas, né? Então a gente pensa até num futuro comercializar essa camiseta para de repente aí ajudar essas entidades de alguma forma, né? Então pensando grande aí dentro do projeto. Tá certo. Nesse segundo bloco, então, conversamos com Roselane Bittenbender, né, gerente geral da Unicred, e, obviamente, entendendo um pouco mais o que é o DNA Solidário. Vou fechar o nosso segundo bloco e no terceiro quero conversar um pouco sobre toda essa questão que nós levantamos aí. O cooperativismo e a solidariedade, né? São tendências globais, cada vez mais fortes, né? E a gente nota o quanto essas ações, elas se concretizam a partir de um repensar. Se sabe muito que o século XXI é um século para repensar muita coisa. Entre elas, toda essa visão muito mecanicista do processo. Então, vamos trabalhar um pouco sobre isso e tentar entender quais são as perspectivas do cooperativismo e a solidariedade no século XXI. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa Gestão, hoje recebendo, né, a Roselane Bittenbender, gerente-geral da Unicred aqui do Vale do Taquari, Rio Pardo e da produção. Nesse nosso último bloco, eu vou explorar um pouco o conhecimento vasto que a Roselane tem e na sua história, na sua caminhada sobre cooperativismo e trabalhar um pouco essas questões, né? Porque o nosso último bloco, normalmente, a gente fala de estratégia, fala de tendências, fala de futuro, ou pelo menos para onde caminha a humanidade, vamos dizer assim. Eu sou um defensor, enquanto mais, do cooperativismo, muito mais por uma lógica capitalista da coisa, não é nem por um romantismo nem nada. Porque o capitalismo tem uma característica, ele é muito concentrador de renda e por isso que ele acaba estimulando pessoas a serem empreendedoras. Não é à toa que as pessoas buscam ser empreendedoras porque elas querem um retorno no futuro. Só que muitas vezes não é só esse modelo que tem. Tem pessoas que não querem ser ricas ou pessoas que não querem ter grandes postos, mas elas querem também participar, elas querem também serem remuneradas. Eu acho que o cooperativismo vem ao encontro disso. E aí tem todo esse espírito solidário, tem todo esse espírito de envolvimento e cooperação que uma empresa capitalista tradicional não tem. Dentro dessa lógica que eu vejo muito o andar do cooperativismo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, que tu que é uma pessoa que conhece, estuda bastante, como é que está o cooperativismo hoje no mundo? Como é que ele está se consolidando cada vez mais? Para que caminho o cooperativismo hoje está andando? A nível de Brasil, né, se a gente olhar os números, eles não são tão expressivos, mas se a gente olhar o passado, né, dos números, o que nós tínhamos e o que nós temos hoje, vemos uma grande evolução nos números do cooperativismo brasileiro. Só para você ter uma ideia, 5%, só 5% hoje de todos os recursos captados estão no Sistema Financeiro Nacional, estão nas cooperativas de crédito. Mas, por outro lado, se nós reunirmos todas as unidades de atendimento, todas as agências, que a gente chama num banco, de todas as cooperativas do Brasil, elas estão em primeiro lugar em relação às grandes instituições. Estão contando aí Banco do Brasil, Bradesco e assim por diante. Nós estamos aí em 16º lugar em expansão do cooperativismo a nível de mundo, né? Um número muito aquém, né, do que se a gente observar os números de grandes países, né? Nos Estados Unidos, mais de 40% da população economicamente ativa tem conta numa cooperativa de crédito. Na Alemanha, 18% dos recursos eles estão nas cooperativas de crédito. No Canadá, mais do que 30% da população economicamente ativa tem conta numa cooperativa de crédito. Na China, no Japão, esses números são muito expressivos. Então, acho que é um modelo diferente que está chegando, veio, acho que para ficar, né? E está aí galgando novos horizontes, novas possibilidades. E as pessoas, o brasileiro está conhecendo o cooperativismo de crédito como uma alternativa, né? Como eu comentei antes, o cooperativismo ele não tem o intuito
de grandes resultados, de lucros. Ele precisa ter um resultado para se manter ativo no mercado, porque hoje nós concorremos com grandes instituições financeiras, né? Mas esse não é o único intuito, né? Em relação a um banco, o intuito dele é, quanto maior o lucro para os acionistas, melhor, né? Então, a cooperativa ela trabalha com as pessoas. É uma sociedade de pessoas, diferentemente dos bancos, né? Até para as pessoas entenderem, quando você fala que o cooperativismo não é muito, digamos, para uma boa parcela dos brasileiros é desconhecido, soa até estranho para algumas pessoas aqui na região, porque elas nasceram e se criaram dentro de um ambiente cooperativo. Isso tem a ver com a origem da maioria das famílias, que são de imigrantes italianos e alemães que têm na sua origem todo um trabalho cooperado, associativo. Isso vem desde da sua infância, as crianças dentro de escolas comunitárias, dentro de ambientes associativos. Mas se você vai para fora do estado, e principalmente no norte do país, isso praticamente não existe. Então, por isso que no Brasil ainda tem muito espaço. Eu cito Joinville, porque eu morei um tempo lá, e lá eu peguei justamente a entrada das cooperativas de crédito. E realmente a maioria das pessoas não tinha nem ideia do que era isso. Só que a partir do momento que elas começaram a fazer parte, viram vantagens e viram essa filosofia diferente, no qual o relacionamento é a palavra-chave, tu não é mais um número, tu é a pessoa, você é o fulano, a senhora de tal, quer dizer, isso faz a diferença. E acho que aí está a grande sacada, que é esse aspecto solidário, esse aspecto participativo que a cooperativa estimula nos seus cooperados as pessoas que têm vínculo. Eu vejo muito o caminho por aí. Tu acredita que seja também esse é o seu grande diferencial, ou pelo menos a grande proposta do cooperativismo? Sim, o Gerson falou uma coisa muito importante, que é a questão cultural, né? No sul do Brasil, as pessoas elas são acostumadas, elas nasceram no berço do cooperativismo, então isso é muito forte. Mas se a gente vai para o norte, nordeste do país, o cooperativismo ainda não está difundido. E é uma responsabilidade nossa de levar essa informação para quem não conhece ainda, né? Então, as cooperativas de crédito, assim como os bancos, eles são instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central do Brasil. Então, isso traz segurança para o sistema. Nós somos auditados, temos diversas auditorias, né? Então, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande do cooperativismo para levar o cooperativismo a todos os cantos, né, do nosso Brasil, porque é um sistema realmente diferenciado, é uma alternativa diferenciada que nós damos para as pessoas. Outra coisa importante que eu vejo do cooperativismo, até cunhei uma frase alguns anos atrás, que o cooperativismo é a proposta, ou melhor, é a opção inteligente para o capitalismo selvagem, porque na realidade ele traz muito desse aspecto de troca, né? Não é só um processo de concentração, há um processo de particionamento, de troca entre as pessoas. Eu acredito que essa seja uma grande sacada do cooperativismo dentro dessa visão desse mundo cada vez mais preocupado em materialismo e tudo mais. Por isso, o aspecto solidário é fundamental, né? Com certeza. Tu falaste uma coisa importante, que é o relacionamento, né? Um dos nossos principais diferenciais é o relacionamento, que muitas vezes o mercado aí não esquece disso, esquece de tratar o cliente. Nós nem chamamos de cliente, nossos clientes são cooperados, né? Então, o nome ele já diz muito, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade bem significativa para a gente divulgar aí esse nome, esse sistema, esse novo modelo de negócios, né, que há algum tempo surgiu e está crescendo bastante, e que é tão forte aqui no Sul, né, e que a gente tem a responsabilidade aí de levar para todo o Brasil. Agradecendo, então, a presença de Roselane, né, Bittenbender, gerente geral da Unicred, Vale Taquari, Rio Pardo e da região da produção. Roselane, uma última palavrinha para nós, para fechar o nosso programa, por favor. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de vocês nos conhecerem um pouco melhor e deixar também o nosso site, o endereço do nosso site, do DNA Solidário, para que todos possam ter conhecimento, então, de quais são as entidades participantes do projeto e conhecer os nossos projetos um pouco mais a fundo. Então, é www.dnasolidario.com.br. Obrigada. Okay. Obrigado, Roselane. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Mais um programa Gestão que finda, né? Sempre um aprendizado, sempre um crescimento. E vi que tem muitas pessoas que fazem a diferença, né? Não é só ideias, não é só projetos, são ações.
e ações que mudam e ações que fazem as coisas funcionarem. Saúde e sucesso para todos nós, hoje e sempre. Obrigado e até a próxima. Até lá.